Boom! Estudos para concursos, TRE, São Paulo, Direito Constitucional. Sobre os magistrados, que são juízes. Conteúdo, primeiro você verifica se está tudo certinho no conteúdo, na apostila que você está lendo. Por exemplo, eu vou ler agora como é os conteúdos magistrados. Começa no artigo 95. Tem que verificar se não teve atualizações em 2018, 2019, 2020, porque esse treco é velho aqui. Então, você vai lá no treco do Planalto Gov CF e vai clica compilado para ver os trecos só, para tirar os trequinhos riscados, né? Daí 98, 2004 e não tem atualizações. Legal. No 95. Mas só tá aí. O 95 sobre o conteúdo dos magistrados. Então, sem problema. Vamos lá. Dos magistrados, para que o Poder Judiciário desempenhe corretamente a função jurisdicional, é necessário que haja garantias para os órgãos de primeira instância desse poder, que são os magistrados. Garantia dos magistrados está no artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: a primeira, a segunda, a terceira, três. Três garantias. E depois, o parágrafo único tem as suas proibições. Legal. Proibições. Parágrafo único. A primeira garantia é a vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos. Existe vitaliciedade, mas ela tem que ser adquirida quando trabalhando por 2 anos. Dependendo da perda de cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e que nos demais casos na sentença judicial transitada julgada. Como um servidor normal, que conseguiu a estabilidade, ele só perde normalmente o cargo com uma sentença judicial transitada e julgado. Mas existe outra opção, que é uma deliberação do próprio tribunal, fala que esse cara não pode mais trabalhar como juiz, né? Esse cara não está mais apto para trabalhar como um juiz. Daí eles vão lá e tiram ele. Próximo, o cargo do juiz é permanente e ele só perderá nas situações delineadas acima. Tipo, já é mó difícil virar juiz e daí eles têm que, para conseguir a vitalidade, tem que trabalhar mais 2 anos. Pelo menos é só 2 anos, né? É mó difícil virar juiz. Se você leu os artigos anteriores, você vai ver que precisava, tipo, 5 anos. Tem que ter. Primeiro você demora 4 anos lá para terminar a faculdade de direito. Daí você tem que depois trabalhar mais 3 anos para como advogado, como inscrito na OAB, com o trabalho de direito. Depois disso, olha, eu não lembro mais todos eles, mas é tipo 4 mais 3, já dão 7 anos. Daí mais uns 2, daí tudo isso aí. Depois tem que trabalhar mais 2 para ganhar vitalicidade, sacou? Então, tipo uns 10 anos praticamente que o carinha tem que trabalhar para conseguir virar um juiz. Louco, né? Um juiz de direito, né? Antes ele pode ganhar o concurso antes desses 10 anos. Próximo princípio de garantia é a inamovibilidade. Eu nunca ouvi falar desse princípio. O que será que é a inamovibilidade? Isso é por motivo de interesse público na forma do 93. Olha, ou seja, não explicou porcaria nenhuma do que é uma inamovibilidade. Vamos ver. Contra sua vontade, o juiz não poderá ser movido do posto onde estiver prestando a tutela judicial. Busca-se, assim, garantir a tripartição dos poderes e impedir a influência de pressões políticas por parte do Executivo ou do Legislativo sobre as decisões do Judiciário. Legal, né? Os poderes têm que ser separados e também é interessante, né, que existe esse tipo de cumprimentos, né? Os trecos políticos é sempre assim, né? Por isso que meio que faz sentido estudar isso pro TRE São Paulo. Mesmo que quando eu comecei a ler esse técnico de poder judiciário, eu estava totalmente confuso. Por que eu tenho que ler isso pro TRE? Bom, viu? As pessoas do executivo, por causa dos políticos, eles tentam influenciar os poderes, os outros poderes. Um meio deles era isso aqui, né? Os caras transferiam eles para os outros lugares, né? Se lembra? Tantas coisas antipolíticas, tipo nomear pessoas da família, essas coisas, né? Trocar as pessoas, tirar quando muda de governo, os caras tiram os carinhas que trabalhavam para o governo anterior, né? Por isso que tem estágios probatórios e agora tem vitaliciedades, né? Só um extra.
A pessoa só pode sair por remoção, isso está no artigo anterior sobre as garantias, não, esse aqui é os garantias, né? Sobre os princípios da magistratura, ou seja, os direitos que os caras têm quando começam a trabalhar de juiz, né? E eles só podem ser removidos, ou seja, ir para outro lugar, que nem aqui, se eles quiserem, né, por sua vontade, que é pedindo remoção. E a remoção tem as garantias de elas têm regras de prioridade que são as mesmas da promoção da pessoa, tipo trabalhar por 5 anos. Bom, próximo treco, próxima garantia, irredutabilidade. Irredutabilidade eu já vi em outros trecos. Irredutabilidade de subsídio, ressalvado o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11, 39 e 4, 152, 153, 3, 153, 2 e 1. Ou seja, existem um monte de hipóteses no treco da administração também que mudam a quantidade que a pessoa ganha. Mas, né, sempre assim, já é garantia constitucional que as coisas, quantas pessoas ganham, servidores públicos ganham, não muda, né? E só para ter certeza, para que ninguém vai ferrar com os outros servidores, tem que escrever na lei maior constitucional, né? Os magistrados poderiam ser pressionados a não fazer justiça mediante uma ameaça da redução de seus salários. Daí a determinação constitucional de redutabilidade dos vencimentos. Por outro lado, de sua remuneração será descontado o imposto da renda tal que ocorre com um contribuinte normal, sendo-lhes vedada a concessão de qualquer privilégio tributário em razão de cargos que ocupam. Legal, né? E o próximo é as proibições aos magistrados no parágrafo único. Aos juízes é vedado 5 proibições. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função salvo uma de magistério. Ou seja, você só pode trabalhar como juiz se você é juiz. Você não pode. Você pode trabalhar outro tipo de juízo, mas não pode trabalhar. Você não pode trabalhar em outro cargo, né? O segundo é receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação de processo, né? Improbidade administrativa. A lei de improbidade provavelmente vai cair nessa TRE se sair e ela mudou em 2021. Vários professores comentaram. Terceiro, proibição. Dedicar-se à atividade político-partidária, né? Nunca pode fazer isso. Mas já foram mudadas algumas regras de mudança de entrar em políticas na política, o principal é tipo não trabalhar por ter saído de ser juiz e começar a trabalhar e só depois de uns 5 anos, sei lá. Eu não sei qual é, porque não está escrito aqui, mas tem umas regras novas para os carinhas poderem entrar na política. A quarta é receber a qualquer título. Quer dizer, só para comentar, né? Mesma coisa, porque que o cara não pode entrar na política, do mesmo jeito que os caras da política não podem afetar os juízes, fizeram regras para os caras da política não afetarem os juízes, fizeram uma regra aqui, uma proibição para que os juízes não afetem os caras da política, sacou? Bom, receber a qualquer título protesto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, salvadas as exceções previstas em lei. Existem exceções. Próxima e última é a proibição. Exercer a advocacia no juízo do tribunal no qual se afastou. A advocacia protege alguém. E isso é crime. Antes de decorridos o quê? 3 anos do afastamento do cargo de aposentadoria ou exoneração. Também acho que aqui eles estavam falando de advocacia como sair de trabalho de juiz e começar a trabalhar de advogado, né? Porque a pessoa se formou como direito, né? Normalmente o juiz é um advogado, era advogado ou um promotor antigamente, certo? Para terminar, para se garantir a prestação jurisdicional e a imparcialidade do Poder Judiciário, não pode o magistrado acumular cargo ou função, o magistério receber custas de participação no processo e dedicar-se à atividade política partidária, receber auxílios ou contribuições de pessoas físicas e entidades públicas ou privadas, exceto se a lei permitir, e por último exercer a advocacia antes de se passarem o quê? 3 anos contados da aposentadoria ou exoneração no juízo ou tribunal de judicava. Tchau.
próximo conteúdo é sobre os competências administrativas, que estão no artigo 96, 97, 98, 96, 97, 98. Não esqueça de verificar se as coisas estão atualizadas.